Um movimento que começou pequeno e ganhou força nas últimas semanas tem mexido com a sociedade americana e principalmente com a política do país. As manifestações pró-Palestina começaram na Universidade de Colômbia, em Nova York, onde estudantes estão acampados há mais de 2 semanas. Nos Estados Unidos, centenas de estudantes foram presos em protestos contra a ofensiva militar israelense que já matou dezenas de milhares de civis palestinos em Gaza. A universidade chegou a dar um prazo para que os estudantes deixassem o local com a ameaça de suspensão. Mas o que ocorreu foi um aumento do movimento, inclusive com a invasão de um dos prédios da instituição. Após o ocorrido, a universidade pediu apoio policial para retirar os estudantes do imóvel e negou que a medida visava calar os estudantes que protestavam. O prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams, chegou a afirmar que os protestos de Colômbia foram cooptados por agitadores externos profissionais. Dissemos desde o início que os estudantes têm o direito de protestar, e a liberdade de expressão é a pedra angular da nossa sociedade. Mas como nossa maior preocupação, sabíamos e vimos que havia aqueles que nunca se preocuparam com a liberdade de expressão. Eles estavam preocupados com o caos. Tratava-se de atores externos, sequestrando protestos pacíficos e influenciando estudantes a escalar. No entanto, o político não apresentou evidências que apoiavam essa afirmação, criticada pelos organizadores e participantes do protesto. O que se viu de lá para cá foram manifestações espalhadas por várias universidades dos Estados Unidos e um aumento da ação policial para acabar com elas. Mais de 1.000 pessoas foram presas nas últimas semanas em diversos estados, como Texas, Utah, Virgínia, Carolina do Norte, Novo México, Connecticut, Louisiana, Califórnia e Nova Jersey, alguns após confrontos com policiais. Hey, stop! Ontem, no campus da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, policiais utilizaram bombas de gás lacrimogêneo e tiros de balas de borracha para retirar manifestantes que estavam acampados no local. Nesta semana, a UCLA se tornou palco de um dos protestos mais intensos, com a participação de estudantes e professores. Protestos, mobilizações de manifestantes e muita violência. Vejam aí as imagens que estão chegando aqui pra gente. A polícia entrou na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. E o que aconteceu desde então? Eles prenderam vários manifestantes que estão acampados há dias dentro do campus. Mas afinal, qual a posição que os estudantes exigem das universidades em relação à guerra entre Israel e Palestina? Em 20 segundos, vamos responder a essa questão e analisar o cenário político das manifestações com o professor de História e Política da Universidade de Denver, nos Estados Unidos, Rafael Iores. Quer saber mais sobre como alcançar um futuro com independência financeira e realizar seus sonhos de longo prazo? Não perca o podcast Independência Financeira, Como Chegar Lá com a Previdência Privada, patrocinado pela Brasilprev, aqui no Estadão Notícias. Aqueles que protestam exigem que suas universidades, que recebem milhões de dólares em doações por ano, desfaçam seus laços financeiros com empresas que têm ligação com Israel. O problema é que as universidades dependem de doações para seu funcionamento, tais como pesquisas e bolsas de estudo. Israel e seus apoiadores têm chamado os protestos de antissemitas, o que é rechaçado pelos organizadores. O presidente americano Joe Biden também se colocou contra as manifestações antissemitas. You condemn
condemn the anti-Semitic protests on college campuses. I condemn the anti-Semitic protests. That's why I've set up. I also condemn those who don't understand what's going on with the Palestinians. A questão é que estudantes universitários fazem parte do eleitorado de Joe Biden e as suas falas, assim como a ação policial, podem prejudicar sua campanha. A própria história dos Estados Unidos mostra que esse tipo de movimento, por parte do governo, pode influenciar na política. Em 1968, a polícia reprimiu com violência um protesto, também na Universidade de Colômbia, contra a Guerra do Vietnã. Após uma série de críticas de como lidava com o conflito e de perder apoio do seu partido, o democrata Lyndon Johnson não foi a escolha da legenda para a reeleição. Afinal, o que explica essa mobilização de estudantes em universidades dos Estados Unidos? Qual a influência dos protestos na eleição presidencial americana? Sobre o assunto, vamos conversar com Rafael Iores, professor de História e Política da Universidade de Denver. Olá, Rafael, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Bom, Rafael, acho que a primeira grande questão é a razão, para essa onda de protestos. Começo te perguntando em que medida isso tem relação com a mudança no perfil das universidades, especialmente dos docentes, que são cada vez mais ou são majoritariamente progressistas. Eu acho que sim, é um fator, é importante lembrar isso, mas só para voltar um pouco na história, né? Claro. Não posso me furtar a isso. Em 68 era mais ou menos o contrário, né? E em 68 também houve mobilização. Então eu acho que é um fator, concordo com você, é importante pensar isso e vou voltar a isso, mas eu não sei se é o único fator, né? Em 68, de novo, você teve uma mobilização talvez maior, né? Pelo menos frente ao que até agora ocorreu. Eu acho que tem outras razões para isso também, o contexto, enfim, sempre é importante, mas aí era muito também essa luta pelo currículo mais inclusivo, por mudanças na mentalidade do ensino, uma política de ensino, uma pedagogia mais inclusiva, mais democrática, menos hierárquica, que foi um fator também, né, de mobilização. Por que o pessoal está se mobilizando hoje se os seus professores hoje, eu gostaria de me incluir nisso, têm uma pedagogia mais inclusiva, mais aberta, mais dialógica, né? Você tem currículos mais, não sei se progressistas é a palavra, mas currículos um pouco mais conscientes de desigualdades estruturais nas sociedades, né? Claro que isso se foca mais em professores nas áreas de ciências sociais, de humanas e tal. Mas então isso é verdade. Hoje em dia, em grandes exceções, você tem um grupo de professores, né, que é mais ligado a esse tipo de alinhamento, digamos assim, do ensino, né? Isso eu acho que ajuda alunos da atual geração, né, a serem mais abertos, talvez mais conectados, né, com questões digamos assim, aqui a expressão é justiça social, justiça, né, em diferentes setores das sociedades, do ataque às minorias, no ambiente mais doméstico, ou seja, da igualdade de gênero, de raça e tudo mais, econômica, assim como acho que aí sim é uma diferença importante dos currículos da década de 60, não só nas universidades americanas, mas de maneira muito grande, muito importante nas universidades americanas, que é uma internacionalização dos currículos. Pelo menos as grandes universidades norte-americanas hoje se dão muita possibilidade para os alunos irem estudar um semestre no exterior, aulas que incluem, por exemplo, eu dou aula de história latino-americana na minha universidade, política latino-americana, quer dizer, com um aluno norte-americano. Então, é permitir que o aluno discuta e tenha acesso a pensar outras sociedades no mundo, né? Então, acho que sim, isso é um fator importante, é por que o aluno hoje está mais conectado com outras questões. Agora, tudo isso dito, eu acho que também está ligado aí ao que vocês, aí, a mídia, a imprensa, tem um papel fundamental, que é que as imagens vindo de Gaza também estão invadindo diariamente, né, a vida, o radar aí, né, desses estudantes. Então, isso ao longo do tempo, lembramos que já faz 6 meses ou mais do que, né, que coisas estão chegando, levou ao quê? A um acúmulo de ressentimento em relação às políticas atuais e a percepção de que a gente tem que fazer algo, que é esse algo, é se mobilizar para que alguma coisa mude. Agora, eu acho que o que tem assustado, claro que dá para se entrar no mérito da causa em si, né, que mobiliza esses estudantes, mas eu acho que o que assusta, Rafael, eu quero te ouvir, é um pouco dessas manifestações beirando o extremismo, né, muito intolerantes, às vezes violentas, antissemitas, ou com ações antissemitas em muitos casos, e aí muitos recorrem à primeira emenda da Constituição americana para justificar esse posicionamento, mesmo quando ele é mais forte, mais radical. Queria te ouvir se essa corda
da percepção sobre a liberdade absoluta rompeu na maneira como têm se comportado esses alunos? Primeiro, eu gostaria de qualificar um pouco essa caracterização aí dos protestos. É óbvio que, né, você está falando de protestos de vários grupos de pessoas, você vai ter uma diversidade de tipos de demandas, de pautas e de instrumentos que vão ser apresentados e utilizados. Pode ter e teve, né, radicalizações, expressões mais pró-violências ou até antissemitas em alguns lugares, antes de algumas manifestações e durante algumas manifestações. Mas eu acho que grande parte, é difícil de analisar, mensurar. Eu participei de, inclusive ficamos comentando um pouco antes, aqui de uma que existiu no meu campus, que não foi muito grande, mas enfim, e de outras que existiram na cidade de Denver, que é um centro metropolitano, onde na sua grande maioria eram pacíficas, eram, essa palavra, né, clássica, aí, ordeiras, digamos assim. Sim, poderiam ser até barulhentas e, né, bastante expressivas nas suas demandas, gritando com meganofone e tal, mas ainda assim pacíficas, né? Houve momentos de violência, muitas vezes, quando você teve contra-manifestações de outras pessoas, alunos e pessoas não alunas também, né, contra aquela manifestação, assim como você teve manifestações onde outras pessoas não da comunidade estudantil participaram e talvez até ajudaram a radicalizar algumas falas e algumas ações. E também, aí sim, quando houve mais momentos de violência, a gente viu não só o que aconteceu em Colômbia na madrugada de terça para quarta, como na UCLA, uma universidade também muito importante, muito conhecida no Brasil, quando você teve essa aglutinação entre contra-manifestações e que vieram, pelas imagens que eu vi, com ações mais violentas, né, tentar tirar as pessoas que estavam acampadas no campus, e ações das polícias, também muito violentas. Até me surpreende que não tenha havido mais, digamos assim, né, tragédias nesse momento aí. A universidade onde eu fiz doutorado, que chama-se Emory, que fica em Atlanta, no sul dos Estados Unidos, que é uma grande cidade, as imagens que eu vi, que me chegaram até por causa de filiação com a universidade, existia um pequeno acampamento de alunos com professores apoiando, muito pacífico, muito tranquilo. E a polícia chegou de maneira muito violenta. E aí, claro, quando você tem isso, você vai ter também ação dos dois lados e tal. Então, sim, houve violência, mas eu não acho que isso seja uma caracterização assim que ia caracterizar a totalidade do processo. Em relação à questão da liberdade de expressão ou não, é muito interessante, né? E aí, pensando a perspectiva do Brasil, que estávamos aí já um pouco nas últimas 2 semanas nessa discussão ocorrendo no Brasil em relação ao que o Elon Musk, né, o dono do ex-Twitter, agora o X, estava dizendo que no Brasil existe restrições à liberdade de imprensa e tudo mais, ou seja, que o Supremo não podia tirar certas pessoas de participar do Twitter ou não, né? Estava ocorrendo um pouco essa discussão no Brasil, pensar isso aqui, porque aqui se projetou a imagem para o Brasil, nas últimas semanas, de que aqui é absoluta. E, em grande parte, é verdade. Existe uma certa forte tradição de entender que é absoluta. Por exemplo, aqui é legal você ter um grupo e um jornal nazista. É legal, não tem nada de errado nisso. Eu acho que tem de errado, sim, mas não é a interpretação jurídica daqui. Eu não acredito nessa noção absolutista da interpretação da primeira emenda, só para ser bem claro, né, assumir a minha própria interpretação da coisa. Mas, sim, você teve uma espécie de contradição disso. Por que os alunos, então, não podem se manifestar? Claro, acaba que você, como sempre, né, vai ser na interpretação do que está ocorrendo. As universidades vão dizer, não é que a gente é contra a liberdade de vocês dizerem o que estão dizendo. É que a gente acha que vocês não têm direito a acampar no campus. Quando você tem uma universidade privada, bom, aí é a questão da propriedade privada. Você não tem direito porque aqui não é propriedade sua, é da universidade. Você não tem direito de acampar aqui. Se é uma universidade pública, fica um pouco mais ambíguo, mas ainda assim vão apelar para dizer que não, porque aqui não é o espaço para ter barraca, vai criar bagunça, vai sujar o campus, não é salubre. Sempre você vai ter um pouco por aí. Não é questão de que você não tem direito a dizer o que estão dizendo. Agora, o contexto é muito mais amplo. Você tem uma pressão muito forte, o presidente da Universidade de Colômbia, onde ocorreu, né, um importante foco aí dos protestos, tinha sido convidado a falar no Congresso há 2 meses atrás, sobre o que estava acontecendo, atos antissemitas lá na Colômbia. Então, isso para dizer o seguinte, existe uma pressão muito grande dos conselhos administrativos das universidades e em relação a uma fonte muito importante de renda para as universidades aqui, uma tradição histórica muito forte disso, que são as doações de grandes famílias, né, fortunas para as universidades, onde aí, sim, importantes doadores, porque é uma tradição muito forte aí na cultura judaica, em geral, e muito aqui nos Estados Unidos, de fazerem doações a causas filantrópicas, que, enfim, sinalizaram que não iriam mais doar se as universidades não dessem conta, né, de conter ações antissemitas. Está todo mundo certo nisso, tanto no sentido de que tem que conter ações antissemitas, quanto no sentido de que a pessoa, é o seu dinheiro, ela pode doar para quem ela quiser e como ela quiser. Mas isso pode dizer que tem um contexto mais amplo. As universidades tinham um certo temor de que essas demonstrações, que eu não acho, embora sim, houve manifestações antissemitas
em algumas manifestações, mas que a sua essência eram antissemitas, eram pró o cessar-fogo, pró acabar com a violência quase que indiscriminada que está ocorrendo em Gaza a populações vulneráveis, mulheres e crianças. Era muito mais esse o foco catalisador das demonstrações. Quanto isso tem impactado na corrida eleitoral e se você imagina que isso vai ter uma contundência aí na disputa Biden e Trump? Fazer prognóstico sempre é difícil, a disputa em grande parte está em aberta. Mas eu acho que o contexto dos últimos meses, a sensação que eu tenho aqui, em geral, do eleitorado clássico democrata versus o republicano, é que os republicanos estão muito mais mobilizados já, né, para a eleição do Trump. Então eu acho que se fosse apostar, eu não gosto de fazer aposta, mas apostar nisso, eu acho que o Trump tem um favoritismo aí nessa disputa. E esses eventos acho que ajudam sim o Trump. Não que o eleitorado desses alunos das universidades de elite seja decisivo na eleição, não é. Mas ele demonstra o quê? Demonstra, primeiro que ele perde um pouco o apelo de uma vontade, né, de um apelo de ir para as ruas ou ir fazer campanha para o Biden entre um setor importante da grande coalizão que, em geral, permite eleger um presidente democrata, que é realmente uma grande frente de vários setores heterogêneos e tal, que são os estudantes. Os estudantes é um eleitorado, digamos assim, não é quantitativamente importante, mas é que se mobiliza e que faz parte da conversa em casa também, com seus pais e tal. Um segmento do eleitorado importante entre vários outros que tem que se mobilizar para uma eleição, para a reeleição, para a eleição do candidato democrata. Então você erode ainda mais ou destrói um pouco essa imagem de um pessoal que já não estava muito motivado para manter o Biden lá na presidência, que ainda se sente quase que traído por isso. Quer dizer, duplamente. Primeiro porque acha que o governo está errado em apoiar o governo do Netanyahu. O governo americano está errado em apoiar as ações do Netanyahu. Não questionar o que está ocorrendo lá, de maneira mais aberta. E quando se mobilizou, em geral, de novo, pacificamente, para que o governo o escutasse, não se sentiu, né, não se sentiu acolhido na sua mobilização, então se sente duplamente traído. Eu tenho ouvido aqui, inclusive, de alunos e de colegas, né, falando dos seus alunos e tal. De novo, não que quantitativamente seja decisivo, mas é importante isso que demonstra as fraturas entre uma grande coalizão pró-Biden. E, talvez ainda mais importante, seja que reforça esse discurso de lei e ordem do Partido Republicano, especialmente do Trump, né, que é um cara muito, primeiro, uma personalidade autoritária e um estilo de política autoritário e de mano dura, assim, né, que ele resolve tudo e tem que ser na porrada das coisas, que ele projetou já e projeta e tem projetado de maneira muito eficiente em relação à fronteira. Temos uma baderna com a imigração, eu vou lá e vou resolver, vou fazer o muro, né, ou seja, a mão dura resolve isso. E agora também você está tendo, né, esses arruaceiros aí, né, tomando conta nas nossas sociedades. Jovem tem que estar em casa, tem que estar estudando. Quer dizer, esse velho discurso, né, reacionário, que tem um apelo muito grande, de novo, a um eleitorado que já está convencido a votar no Trump, mas que pode também convencer os seus vizinhos e amigos. Olha, você não está vendo a bagunça? Está vendo? Eu estou te falando que a solução para isso é o Trump. Né? Então, reforça, sim, um apelo, né, da agenda trumpista dentro desse contexto de uma eleição muito disputada. Para a gente fechar, professor, queria te ouvir se esse movimento, de alguma maneira, pode ensejar uma espécie de reforma mais ampla em relação às universidades nos Estados Unidos, ou o senhor imagina que os efeitos são mais pontuais? Bom, até o momento, né, pela escala do que houve, né, ou seja, não é tão massivo assim quanto, voltando, né, a questão lá de 68, por exemplo, né, onde houve sim um impacto maior e levou a mudanças curriculares e no estilo de ensino e tal, assim como, acho que, mudanças mais amplas na sociedade. Houve uma volta dos republicanos ao poder com Nixon, mas se você pensar um pouco mais a médio prazo, nos anos 70, né, os ecos da agenda mais progressista de 68 continuaram, né, em reformas que foram feitas, inclusive, nas instituições americanas, como, digamos assim, de uma maneira mais ampla na sociedade. Houve uma certa consolidação de demandas mais estabelecidas na década de 60, igualdade da mulher, né, essas questões. Hoje eu acho que não está colocado isso ainda, né? É o primeiro que as demonstrações são mais pontuais e que não teve a escala e a magnitude daquela época. Se houver algum impacto, acho que vai ser numa lógica mais, talvez, repressiva das universidades. Eu acho que isso sim, as universidades vão ficar preocupadas. Como é que a gente pode evitar isso no futuro? Terem medidas preventivas em relação a isso. Mas isso também é muito localizado, quer dizer, em última análise, cada universidade vai ter que ver isso, mas pode haver uma conversa entre elas nesse aspecto. Pode, se o Trump voltar ao poder, haver um impacto maior, uma comissão do Congresso tentando discutir essas questões, como impedir esse tipo de mobilização nas universidades de uma maneira mais ampla, com alguma lei que regule esse tipo de coisa, isso pode ocorrer. Mas isso vai depender, de novo, da volta do Trump e do controle republicano no Congresso,
não posso prever como é que isso vai se desenvolver do ponto de vista da mídia, do debate que vai criar na sociedade, se vai haver um apoio a isso ou não, acho que vai ser alguma coisa bastante polarizada, mas isso pode ocorrer. Agora, imediatamente, eu acho que não é ainda a grande questão, quer dizer, poderia se tornar um movimento mais amplo, onde os jovens demandassem não só essa questão lá humanitária em relação a Gaza, mas, enfim, um governo muito mais progressista, só que num contexto onde os ares conservadores é que estão soprando. Então é algo que a gente está tentando aí, quase que dia a dia, né, Manuel, acompanhar e tentar entender. Bom, nós ouvimos a análise e relatos de Rafael Iores, diretamente dos Estados Unidos. Ele é professor de História e Política da Universidade de Denver. Rafael, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Até a próxima, obrigado. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 3 de maio de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.